E aí, gente, boa tarde para todo mundo. Dizer aí, né, trazer uma ótima notícia para o torcedor cruzeirense, para o povo mineiro, né, vamos dizer assim, que é a contratação do Walter Montijo. Nós acabamos de acertar agora com o clube, com o atleta que já havia demonstrado todo o interesse de vir para Belo Horizonte. Desde anteontem o atleta já tinha deixado claro para a gente que aceitava a proposta do Cruzeiro, que tinha interesse de vir jogar aqui, e agora tivemos a resposta definitiva do clube. Com isso nós estamos fazendo todo o possível para que ele já esteja em Belo Horizonte na terça-feira para ser apresentado aqui. É importante deixar claro que uma das condições para o acerto foi que ele participe dos jogos da Universidade do Chile, né, nos Jogos da Libertadores, já que o clube está classificado nas semifinais, ele vai fazer os 2 jogos das semifinais, e se porventura passarem para as finais, ele jogaria os jogos das finais também. O Dimas, a contratação do Montijo, foram naquelas bases anteriormente até reveladas, 3,5 milhões de dólares, e se o Cruzeiro está tendo uma parceria também auxiliando nessa contratação? O Cruzeiro fez a proposta de 3,5 milhões de dólares, né, que a proposta aceita, e nós agora vamos trabalhar aí a busca de um parceiro. Temos esse período aí para podermos trabalhar, que são 30 dias para a gente poder trabalhar, uma vez que o pagamento será feito tão logo o jogador chega a Belo Horizonte. Então nós temos um prazo para poder trabalhar, mas independentemente desse parceiro, o Cruzeiro efetivou a compra. Agora, ô Dimas, 2 questões. Qual seria o tempo de contrato do Montijo e se o Cruzeiro já com essa contratação desistiu do Riquelme? Com relação ao prazo de contrato, poderão ser 5 anos. E com relação ao Riquelme, nós havíamos acertado, né, o Valdir inclusive havia acertado com o Sorin, uma ida de um representante nosso, que poderia ser o Valdir ou eu mesmo, lá em Buenos Aires, hoje, para podermos estar conversando com o Riquelme e com o senhor representante. Essa resposta nós aguardamos até ontem para estarmos lá hoje, e ela não chegou. Então, consequentemente, com o acerto do Montijo, que é do prazo que nós tínhamos, que era hoje, dificilmente nós teremos condição de trazer os 2 atletas. Eu gostaria até de uma palavra do gerente de futebol, Valdir Barbosa, até em cima do que foi perguntado sobre o Riquelme. O Cruzeiro desiste oficialmente dessa contratação e mais. Qual a parte do Sorin? Durante todo esse tempo na negociação, ele esteve sempre à frente. Você que tem até um bom intercâmbio com o Sorin, desde os tempos que ele era jogador do Cruzeiro, Valdir? Veja bem, o Sorin, ele era o nosso representante nessa negociação com o Riquelme. Ele manteve os primeiros contatos, ele apresentou a proposta ao jogador através do seu procurador, ele conversou com o Riquelme por telefone por diversas vezes, e na terça-feira foi nosso último contato com o Sorin no que tange ao prazo que nós teríamos para definir a situação Cruzeiro-Riquelme, porque, conforme disse o Dimas, já estava também em andamento a contratação do Montijo. Então, o Riquelme levou a questão em banho-maria e o negócio não se desenrolou, o Cruzeiro fechou com o Montijo e o Riquelme, a partir de agora, está descartado porque nós não temos condição de trazer 2 jogadores dessa envergadura. E, claro, o Sorin também teve a sua colaboração, nesse caso o Montijo, no que tange a informações. O jogador conversou com ele disse o que sabia e o quanto ele gosta de Belo Horizonte, o que é o Cruzeiro, o que é o futebol brasileiro, porque o Montijo estava com meio passo já acertado com o Vasco da Gama. E o Montijo acabou optando pelo Cruzeiro. Ele teve uma participação sim nesse negócio. Quanto ao argentino Farias, atacante, que foi até anunciado no site, o Cruzeiro estava muito próximo da contratação, chega na semana que vem, está muito próximo ainda, o que falta, Dimas? Está muito próximo ainda. O Zezé, né, o presidente, tem tratado diretamente com o representante do atleta e com o Porto.
existe a possibilidade ainda do jogador, existe a possibilidade não, eu acho difícil ele não vir, são poucas as possibilidades dele não vir, são detalhes mínimos que estão sendo conversados e eu acredito que na semana que vem isso também pode estar fechado e a gente poderá dar a notícia oficialmente aqui, definitiva, da contratação do Farias. Alguma evolução com o lateral Rômulo do Santo André, que é um jogador que interessa, e também com relação aos zagueiros que o Cruzeiro também procura? Sim, com relação ao Rômulo, eu havia conversado com o presidente do Santo André, ele me disse ter uma proposta de um clube francês, eu pedi preferência para que o jogador viesse para o Cruzeiro, ele ficou de me dar um retorno até na segunda-feira, me garantiu que não negociaria até na segunda-feira e nós voltaríamos a falar nesse final de semana, no máximo na segunda-feira. Nós temos todo interesse em trazer o Rômulo. Nós temos mais 2 nomes, um zagueiro e um volante meia, mas esses nomes a gente quer manter em segredo até na segunda ou terça-feira, as coisas estão muito bem encaminhadas e possivelmente com o anúncio aí, né, se Deus quiser, do Farias na semana que vem, a gente possa estar anunciando também esses outros 2 nomes. Um deles poderia ser o Belletti, ou Dimas? Não, o Belletti já havia conversado com o presidente, né, ele disse para o presidente do interesse de voltar a jogar em Belo Horizonte, muito particularmente no Cruzeiro, e ficou decidido um prazo entre eles para poder estar dando essa resposta final. Mas os 2 jogadores que eu estou falando são 2 jogadores além do nome do Belletti. Ô Dimas, aí confirmada a contratação do Montijo, o Farias quase certo, esse zagueiro e esse volante meia, encerra esse ciclo de contratações do Cruzeiro pelo menos para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro? A gente entende que com a chegada desses jogadores nós estaríamos deixando o nosso plantel numa ótima condição para o treinador. Mas pode uma outra possibilidade, alguma outra oferta e que venha dentro das condições do Cruzeiro, de estar podendo, na sua condição econômica, trazer mais algum atleta, e se isso acontecer, nós vamos fazer todo o esforço para melhorar ainda mais o plantel. Só mais uma pergunta, o contrato do zagueiro Luizão venceu o empréstimo, agora se não me engano, no dia 30, como é que ficou a situação dele? Foi liberado? O Cruzeiro tem interesse que ele fique? Como que tá? Ele está fazendo um tratamento, foi recém-operado, está fazendo um tratamento e vamos estar recebendo aqui o procurador dele para a gente estar conversando a respeito da situação. Mas inicialmente o interesse não é de mantê-lo. Dimas, o Cruzeiro tem alguma proposta pelo Thiago Ribeiro? Não, nenhuma. Tem alguma proposta por algum jogador concreta, para algum jogador para sair do clube? Não, oficialmente não recebemos nada. Tá, e sobre o Montilho, a ideia é que ele venha, se apresente aqui, vista a camisa e tudo mais, e depois retorne à Universidade do Chile. Ele vem na segunda-feira, possivelmente, né? Nós estamos acertando para que ele venha na segunda-feira. Deve sair de Santiago num voo noturno na segunda-feira, chegar aqui em Belo Horizonte na terça-feira e faz os exames médicos, se apresenta, faz os exames médicos, vamos iniciar. Vocês sabem que é necessária para transferência. E aí nós o liberamos para ele se reapresentar-se à universidade e fazer parte do grupo para disputar os jogos com os quais nós liberamos.